Saudações a todos, eu me chamo Keila, sou acadêmica do PIC, Projeto de Iniciação Científica da Unipar. Primeiramente, eu quero agradecer por estarem assistindo a essa apresentação. Eu vou apresentar para vocês o trabalho desenvolvido por mim sobre a orientação dos professores Alexandre Magno Augusto Moreira e Jonatas Luiz Moreira de Paula, com o tema Ativismo Judicial em Tempos de Pandemia, uma afronta da separação de poderes. A gente vive um Estado democrático de direito. Estado esse que tem uma Constituição, a qual adota o princípio da separação de poderes. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar sobre esse princípio, tamanho é a importância dele no nosso ordenamento. Mas só para relembrar, o princípio ele divide o poder que antes era uno em três: legislativo, executivo e judiciário. Ele dá a esses três poderes e funções típicas e atípicas. O princípio visa, como eu posso dizer, basicamente uma prevenção de um possível abuso de poder que poderia ocorrer caso um desses obtivesse para si todas as funções, todos os poderes. Infelizmente, né, se a gente for analisar com o tempo, a gente vê que no decorrer dos anos, por diversas vezes, esses poderes acabam ultrapassando as linhas de suas funções e pegando funções que não são suas e sim dos outros órgãos. Um exemplo disso é o ativismo judicial, que nada mais é do que o judiciário realizando atos, funções que não são suas e sim dos outros dois órgãos. Embora o ativismo exista há anos, ele só tem ganhado um maior destaque nos debates atualmente por causa da pandemia pela qual a gente está passando. Porque a pandemia, como eu posso dizer, ela meio que expôs a precariedade, as lacunas que existem no nosso sistema legislativo e executivo. Então, eu acho que aí é que surgiu, né, por causa da pandemia, essas maiores decisões ativistas que a gente tem visto. Um exemplo de decisão que foi analisada, né, por meio do estudo nosso, foi a proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a qual determinava que a Fazenda Pública decretasse lockdown, mesmo já tendo o STF decidido que caberia aos estados e municípios decidirem sobre a aplicação dessas medidas de prevenção. Tal decisão do STF foi até baseada na Constituição, a qual determina e atribui a cada estado e município essas competências, porque ele visa que essas medidas deveriam ser aplicadas por pessoas eleitas, as quais levariam em conta não apenas o meio jurídico, mas também o social, o econômico, o político. Essa decisão que a gente analisou, eu gostei bastante dela, porque ela não mostra só o ativismo judicial agindo, só o judiciário desviando a sua função. Ela mostra também o perigo, porque nela a gente pode ver interpretações diferentes do judiciário, como a do Estado, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão e a do STF. Embora é claro que se a gente pegar e analisar, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão aplicou nessa decisão, visando o bem da comunidade devido ao tamanho número de casos que estavam surgindo no Estado. A gente acabou chegando à conclusão, né, no desenvolver do nosso trabalho, que no momento em que a gente está, na situação que a gente está passando, por mais que o ativismo seja um meio extremamente perigoso e afronte até um dos princípios que montam o nosso Estado democrático de direito, ele ainda assim, infelizmente, não pode ser deixado totalmente de lado, porque ele tem sido o único meio pelo qual a gente tem recorrido para sanar essas lacunas legislativas e executivas. Eu espero que vocês tenham gostado dos apontamentos feitos e da apresentação, espero que vocês tenham conseguido entender o perigo que é o ativismo judicial, todavia a necessidade de não deixar ele totalmente de lado. Obrigado pela atenção.